Vamos à mensagem. Mensagem de hoje. Bom dia com a palavra. Ouçam o que diz a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quem controla a língua é sensato. Porque quando são muitas as palavras, o pecado está presente. E quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha a calúnia é tolo. É o que diz a palavra do Senhor no livro de sabedoria, falando sobre o ódio, falando sobre o muito falar e sobre os cuidados que precisamos ter. Gente, existem duas maneiras erradas, muito erradas de lidar com o ódio, porque há momentos em que nós somos tomados pela raiva. Somos humanos, falhos, nem sempre temos o controle, nem sempre temos o domínio que precisaríamos ter, que seria o ideal de termos. Vez ou outra nós somos tomados pela raiva e nós precisamos tomar muito cuidado mesmo, porque na hora da raiva algumas atitudes podem prejudicar toda a nossa vida e podem até nos afastar de Deus. O que é pior de tudo, né? O pior de tudo é viver afastado da vontade de Deus. Bom, mas a primeira maneira errada que eu percebo de lidar com ódio é a explosão da ira. Quando a pessoa, parecendo um vulcão em efervescência, essa pessoa explode, ela desanda para falar, ela explode, acaba muitas vezes difamando o próximo, difamando o irmão por causa da raiva. Essa explosão começa com uma agressão verbal e em alguns casos termina até na violência física. Meus irmãos, todos os dias a gente vê nos noticiários, é só desejar ver. Eu, inclusive, não tenho desejado ver muito, não, porque não parece, realmente não nos faz bem ficar o tempo todo assistindo esse tipo de coisa, tomando ciência desse tipo de informação, desse tipo de notícia, nos enchendo, né, deixando o nosso coração ser preenchido com esse tipo de notícia. Mas a verdade é, triste verdade é que muitas e muitas vezes nós temos notícias aí de pessoas no trânsito, por exemplo, que começam a discutir por motivos tão pequenos, tão banais, e as coisas terminam tão ruins, terminam em agressão física e às vezes até em morte. Sabe aquele sujeito que diz, eu não deixo barato? Pois é, eu estou deixando é de graça, sabe, meu irmão? Estou deixando é de graça e é para a glória do Senhor. E é para a minha saúde física, emocional também, espiritual, deixando de graça. Às vezes é melhor que se calar, porque uma palavra que você diz ali no momento da afronta, daquilo que você acha um desaforo, que você não pode deixar barato, você pode complicar não só a sua vida, como a vida de outras pessoas também. É a explosão, a agressão verbal que a gente não controla, mas precisa controlar. Pessoas que são destemperadas emocionalmente, elas transformam a vida de todas à sua volta. Ela acaba não só não vivendo em paz, como tirando a paz de muita gente. A segunda maneira errada de lidar com a raiva é retê-la, é armazená-la, é guardar dentro de si, o que faz um mal tremendo também. Ficar passando os seus dias, vivendo os seus dias, guardando mágoa, raiva. A pessoa não explode, tá certo, não explodiu. Não provoca um escândalo público, beleza, tá certo. Mantém até as aparências. Mas o problema é que acaba azedando o coração. E esse coração azedo, esse coração cheio de mágoa, a mágoa que ficou guardada, faz com que a pessoa passe a ser falsa, a destilar uma falsidade com seus lábios, o que é terrível também. Muitas pessoas estão vivendo uma mentira em suas vidas, está certo? Não está de maneira nenhuma. São pessoas cujos lábios produzem palavras macias, mas no coração, é como se fosse uma pedra. São lábios que tecem elogios, mas no coração a morte está sendo tramada. Há um desequilíbrio, um descompasso entre o que a pessoa sente e o que ela fala. Um abismo, um verdadeiro abismo, uma grande separação, diferença entre a boca e o coração. Portanto, irmãos, tanto a ira, a explosão da ira, o falar impetuosamente, como guardar dentro de si, são coisas incompatíveis com a vida cristã. A gente não pode apontar essa arma de calibre grosso que é a nossa língua, a nossa boca contra os outros, contra nós mesmos. Que a nossa boca seja para abençoar, que ela seja manancial, fonte de vida, para não ferir os outros
nem a nós mesmos. Nós devemos nos perdoar. Perdoar-nos mutuamente, como Deus em Cristo nos perdoou. Nos trouxe de volta para o Senhor. Em vez de escondermos o veneno debaixo da língua, que vai nos fazer mal, em vez de jogarmos no outro este veneno, que vai fazer mal ao outro e a nós também, vamos abençoar, preferir em honra uns aos outros, honrar uns aos outros. Só assim nós vamos desfrutar de uma vida plena, verdadeiramente feliz com Jesus. Controle-se, meu irmão. Eu sei que para alguns é muito mais difícil. Para alguns é mais fácil, para outros é muito mais difícil. Mas você precisa ter ciência, consciência do mal que isso faz a você, faz ao próximo, faz a quem está ao seu lado, a quem está convivendo com você, o mal que isso faz na sua vida e o quanto isso o afasta da vontade e propósito de Deus. Amém? O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato, é tolo. Provérbios 10, verso 18. Sejamos temperados, controlados, moderados para a glória do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que explodimos, por todas as vezes que não pensamos antes de falar. Perdoa-nos também, Pai, quando às vezes nós nos calamos, não colocamos para fora o que precisa ser colocado. E ajude-nos a colocar para fora, a externar os nossos sentimentos em amor, sem perder o controle. Que não sejamos destemperados, Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos a nos controlar, porque assim vamos evitar situações piores, mais graves, mais complicadas na nossa vida, na vida dos amigos, dos parentes, das pessoas que tanto amamos. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que para alguns é muito mais difícil. Esses precisam ainda mais que o Senhor os molde, que o Senhor os ajude, mas para o Senhor nada é impossível. Que sejamos abençoadores, para a glória do Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai, nos ensinando e nos ajudando. Em nome de Jesus, amém.